Bem, estava comentando aqui com vocês que vamos fazer uma live, né? Oswaldo Santucci e eu, sobre um curso que em breve daremos sobre as práticas sistêmicas, baseado em nossos livros, Toques na Alma. Então, vou convidar aqui o Oswaldo para que possamos começar aqui essa nossa live. Bom dia, Oswaldo. Vamos lá, deixa eu me ajustar aqui, peraí. Isso acontece comigo toda vez. A câmera vai para fora. Boa. Ela vai pro lado de lá. Bom dia. Tava Ótimo isso, acompanhando. porque a gente vai se acostumando com a questão tecnológica, porque esse curso vai ser tecnológico, né? Pois é. Não, e tava sem som, e eu achando que era algum problema meu aqui, eu tava tentando. Puta, o que aconteceu? Tal. Mas tudo Sim, bem. sim. No final deu tudo certo. Sim. Eu também estava sem som, né? Então agora estamos ambos com som, imagem. Então dou as boas-vindas a todos nessa manhã, nessa quinta-feira que antecede o início do nosso curso online, Toques na Alma, um olhar sobre as práticas sistêmicas, né? Onde trabalharemos a partir dos livros Toques na Alma, volume 1, 2017, volume 2, 2020, né? Que vocês podem comprar tanto na Amazon, como com o Oswaldo, comigo, ou com os coautores da obra Toques na Alma, que só vou repassar o nome deles, Oswaldo, antes da gente começar, né? Legal. Então, o Toques na Alma foi escrito em coautoria por Alício Gobes, Cidinha Clemente, Clara Sivek, Gláucia Paiva, Graziela Rosenthal, Heloísa Pessoa, Oswaldo Santucci, Solange Bertão, Irene Cardotti, Débora Gank, eu, e colaboração nos dois livros de nossa professora, a doutora Úrsula Frank Bryson e seu marido, Thomas Bryson. Né? Que jornada, né, Oswaldo? Pois De é. 2017 para cá. Eu fiquei pensando até ontem, escrevi para você, né? Ontem à tarde eu estava pensando como que, às vezes a gente fala, né? Hoje sempre na moda, os empreendedorismos, tal. Como a gente começou os encontros, a ideia era outra, né? Na verdade, era uma ideia de se autotrabalhar, né? Era a tal ideia dos encontros entre a gente para trocar experiências e até tinha essa troca de um poder trazer um assunto, como era o grupo era muito diverso no que diz respeito a tinha diferentes atuações, a consultoria, na terapia, na escola, nas organizações e experiências diversas também em outras áreas, já como background, né? Então, o início foi esse, né? Quer dizer, a gente não se juntou para fazer o livro, a gente se juntou por uma outra razão, né? No início foi isso, né? Essa ideia Sim. de intervisão, né? Que como os austríacos e os alemães chamam lá no trabalho com eles, que também se reúnem para ter esse trabalho pessoal, né? Com um grupo de mais confiança, tal. E estou pensando nisso, como isso começou de outra maneira, né? Foi uma outra ideia. Sim. Eu me lembro até, se eu não me engano, foi 2012 ou 2013, né? Estávamos tendo aí na Conexão Sistêmica o curso com a doutora Ursula Frank, né? De atendimento individual. E diferente dos outros cursos que eu tinha feito, a doutora Úrsula, ela virava, juntava, ó, juntem aí em grupos de 3, de 6, vocês vão fazer esse trabalho. Ela passava o protocolo, né, o formato, vocês vão fazer. E da mesma forma, lá na Alemanha, o Bert Hellinger também chegava a um determinado horário e ele falava, olha,
tem esse exercício aqui, né? Tem essa meditação, tem essa visualização. E eu gostaria agora, vocês se dividem em grupos aí, vão no salão, eu estou indo para casa. Amanhã, se tiverem dúvidas em relação ao exercício, a gente retoma. Quer dizer, esse modelo, né, que eu lembro na conexão que a Úrsula trouxe muito forte. Depois vieram outros professores, a Karen, a Christine Essen. Agora a gente está tendo aula, né, com o Siegfried Essen, também tem essa característica das práticas sistêmicas. Quer dizer, o quão rico é isso, né, de você estar lá, conhecer os colegas que estão lá. Então, colegas da pedagogia, da consultoria, da psicologia, da medicina, do direito. Tá todo mundo junto lá. Putz, o que aconteceu aqui nesse exercício? E às vezes é um exercício de 5 minutos. E aí, aquela fala do Thomas, de repente uma fala filosófica, profunda, que eu não entendi nada. Eu faço exercício e falo, putz, eu tô começando... Exato. Tô começando a entender o que esse cara falou. Então, eu lembro 2012, 2013, isso. Eu acho que vocês me convidaram pro grupo de intervisão lá por 2015. Né? Olha só o caminho. Surgiu, a gente em contato, aí eu não lembro exatamente qual foi a ideia, mas o grupo tinha isso, né, de buscar a gente deixar todo mundo à vontade, né, para não ter aquela saia justa, né, de alguém querer trazer, e aí você foi meio unanimidade, né, a gente levantou lá a questão por uma série de razões, e tudo que todo mundo sabe aqui, né, que você é um baita estudioso também, tinha uma super liga, né, com tudo que a gente estava fazendo, e aí foi bacana, porque você também trouxe toda uma bagagem do seu trabalho que enriqueceu, porque vai chegando um ponto também com o grupo, né, que se não traz alguma coisa nova, seja por estudos novos, né, que é uma outra característica que, pelo menos aqui, né, você também, assim, aqui o DNA do Instituto é isso, né, hoje eu fui postar um negócio, até escrevi, sempre trazendo coisas novas, sempre estudando, sempre aprendendo, né, então, deu esse refresh lá quando você chegou porque tinha a tua prática, né, a tua prática de consultório com o trabalho com as constelações, tinha uma riqueza, você era mais jovem, né, do time, assim, então, foi legal, isso foi bem bacana isso também. Eu tinha esquecido desse detalhe. E teve uma coisa que me chamou a atenção à época, e que hoje eu acho que ela está ainda mais clara agora em 2024, até com todas essas mudanças que a gente tem no campo das constelações, né, das críticas, do questionamento, né? É ou não é terapia, não é, funciona ou não funciona, cura ou não cura, né? E logicamente isso é assunto para uma outra live, mas fato, quando eu entrei no grupo de intervisão, estava lá o Alício, né, um colega, né, do consultório de psicoterapia, a gente fala a mesma língua, e de repente a Cidinha, né, fonoaudióloga. Eu, o quê? Fonoaudióloga? Né? Você trazendo todo o conhecimento da economia, administração, quer dizer, cada um trazia de seu campo, da sua área, um expertise muito específico. A Clara, né, ontem até você estava comentando, né, a Clarinha trazendo todo um conhecimento de mediação, né, também dos negócios, do meio dos negócios, de como fazer a coisa ter um tom possível, um tom conciliatório. Isso foi integrando olhares na minha prática, quer dizer, eu como psicólogo, psicanalista, fui ouvindo coisas de outras áreas que podiam ser usadas na minha área, sim. Assim Sim, como esses, muito legal. assim como esses exercícios, as práticas sistêmicas, elas podem ser utilizadas por um psicoterapeuta,
por uma psicopedagoga, por uma pedagoga, por um fisioterapeuta, por um economista, um cara de marketing, um cara de TI, um cara de contabilidade. Nossa, mas por qualquer um, veja bem, eu não estou sendo leviano nisso. A partir do momento que a pessoa estuda, que ela entra em contato aí com as ordens do amor, ordens da ajuda, ordens do sucesso, os exercícios são uma ferramenta para ampliar. E aí é legal aquela frase que você postou hoje, Oswaldo. Acho que vou pedir para você repetir aqui para o pessoal, porque ajuda a entender o que é essa prática sistêmica. O que eu fiz? Deixa eu olhar aqui o que eu andei aprontando aqui hoje. Qual frase que eu coloquei, René? Eu acabo o cuidando exercício aqui. sistêmico. Tá, vou pegar ela aqui. Os exercícios sistêmicos dão significado aos pontos cegos das questões conflituosas que ocupam nossa mente. E é bem o que eu sinto mesmo, assim, pensando nos exercícios, né? Como é possível... porque a própria estruturação da constelação nesses ambientes, que não é um ambiente terapêutico, ela pode ser entendida como exercício, dinâmica, né? Pode ter os vários nomes. E é uma super possibilidade de que a gente, acostumado a um olhar padrão, eu chamo isso de paralaxe, né? Paralaxe do próprio comportamento, ou seja, você tem uma perspectiva, né? De olhar sempre da mesma forma. Você sai da sua família, vai para o trabalho, vai atender o cliente, vai viver numa família nova, vai com os amigos, você acaba tendo um ponto de vista, né? Uma forma de focalizar. E ela está sempre deixando a gente num estado de alerta. O exercício, ele relaxa esse ponto e amplia as possibilidades. Aí a gente acaba entendendo, você ouvimos isso junto da Elizabeth Ferrari, né? Como você consegue transformar uma situação conflituosa num problema. E aí você consegue entender o que o problema pode dizer. Além disso, de entender pontos que você não estava entendendo, né? E aí, René, é uma coisa legal, porque de lá para cá, o trabalho ampliou também para outros campos. Por exemplo, um campo bastante novo é o campo do direito, né? Esse era um campo que estava lá iniciando, né? E às vezes as pessoas me perguntam, né? A pergunta se por que um economista está fazendo isso, eu sempre respondo, olha, se você quiser gastar umas 2 horinhas, a gente conversa, porque nada é mais sistêmico no estudo mais profundo do que economia, né? Você entende vários filósofos cuja compreensão do mundo tinha tudo a ver com o sistêmico, né? Mas eu acho que nas áreas diferentes a gente tem que ter um impulso de se trabalhar pessoalmente, que aí tem a ver com o início desse grupo todo, né, que a gente está falando. Eu também acho que a gente falando disso, né, René, é um convite para as pessoas fazerem igual, né, pensarem nisso como uma possibilidade. E 2, é possível estudar hoje a gente pode falar assim, a gente ouve naquele campo da crítica, né? Mas tem muita coisa ruim. Mas tem muita coisa boa também, né? Eu estou fazendo um curso, eu não vou trabalhar com crianças, né? Mas eu estou fazendo atualmente um curso com um cara lá, cujo o lugar dele está na Áustria, ele até é brasileiro de origem, ele vive na Áustria há muito tempo, é muito conhecido, ele tem um trabalho lindo, feito exclusivamente com crianças. Mas o que você aprende entendendo o que tem de mais moderno na desenvolvimento de ideia, como é importante o trabalho, você trabalha com criança, você vai entender isso mais facilmente, né? Eu acabei trazendo esse conteúdo do estudo para entender muito mais sobre corpoterapia, que quando a Úrsula falava isso comigo em 2002, 2003, eu até ficava pensando se isso tinha a ver, se tinha alguma outra tradução que ficava melhor, né? Então, todo esse processo de como o sistema nervoso funciona para a gente, como os padrões funcionam, fica muito mais possível se a gente também se aprofunda o quanto que tem a ver com o que você vai fazer. Se eu fosse trabalhar
exclusivamente com crianças, eu teria que me aperfeiçoar muito mais, né? Mas é possível estudar e trazer conteúdos, permanecer estudando, trazer conhecimento. Tem bastante coisa legal, né? Eu sempre prefiro, não quero ser o puritano da história, tem muita porcaria mesmo, é verdade. Mas se a gente vira o olho e também consegue ir atrás de coisa bacana, tem muita coisa bacana que dá para estudar, dá para acompanhar, dá para trocar, dá para pesquisar. Isso é uma coisa interessante. Você vê, você citou a Cidinha, né? Que trabalho lindo ela tem com as constelações, né? Dentro da origem dela. O quanto que essa mulher estuda até hoje, Renê. Até hoje ela faz o curso Nexo aqui com a Glaucia, uma colega da gente, e que está lá também estudando. Eu acho isso lindo. Como eu vi também, sempre conto essa história, desculpe quem já ouviu mais de uma vez, quando nós fomos, eu fui até a Áustria para convidar a doutora Guni Baxa para participar do nosso modelo da educação sistêmica, pedagogia sistêmica, que a gente mudou para educação sistêmica. Aliás, vi você fazendo uma participação, ou vai fazer, né? Vi uma postagem sua, hoje até conversar com você, achei super legal essa coisa da educação, essa terminologia. E ela não era muito, não é a área dela, né? Oi, tô aqui de volta. Oi. E aí, e aí ela ficou meio assim, né? Porque como eu tinha ido até lá, ela falou: eu não posso negar um convite seu, mas o que você quer que eu fale, né? E eu virei para ela e falei assim: o que a senhora quiser falar, né? E aí ela me pediu, olha o que ela fez, Renê. O curso, vamos dizer que fosse agora, né? O curso começou, ia começar em abril, não tinha começado, ia começar ainda. E ela falou: quando ele termina? Dezembro, né? Quando é o último módulo? 30 de novembro. Ela falou: você me dá o último módulo. Eu falei: tá bom. Por quê, né? Pergunta. Ela falou: porque eu preciso estudar sobre o que eu vou falar. E ela fez um evento de pais e filhos, eu já falei, você já lembrou disso também. Foi o melhor módulo de relacionamento na ótica sistêmica, na perspectiva sistêmica, na mirada sistêmica, como dizem os espanhóis, que eu assisti. Foi um show. Então, é inspirador, né? Eu acho isso... Eu me inspiro com isso. Não sei porque também já estou com mais tempo para trás do que para frente, mas eu sempre admirei isso. Sempre achei muito legal estudar, continuar se aperfeiçoando e tal. E, enfim, falei demais já. Estiquei muito. Você me fez uma pergunta, eu estiquei muito. Não, e isso toca, né, a doutora Guni Baxa, que eu também conheci através da conexão sistêmica, né, através de você e da Glaucia, né, foi interessante, eu começo a estudar as constelações lá para 2006, tive professores, formadores, mas quando eu entro na conexão sistêmica, vem a questão da constelação estrutural, né, como ela é chamada aqui no Brasil, constelação estrutural, que a gente chama lá fora de SIST, né, Structural Systemic, né? E aquela coisa, para aprender a estrutural, a gente aprende os formatos. Isso faz toda a diferença, né? Porque sim, eu posso no primeiro módulo fazer um formato e sentir o campo, sentir a postura, questionar. Não é uma constelação, é uma prática sistêmica. Só que isso vai me amadurecendo, isso vai me estimulando, né, a aprofundar o trabalho. E quando eu entrei na conexão, logo de cara, né, tinha essa forma de educação, né, que os alunos, os trainers, eram colocados à prova. Assim como no Metaforum, o Bert Inset fazia a mesma coisa. Né, primeira aula, ó, os bonecos aqui, né, vamos fazer um exercício, âncora de solo. Né? E aí a gente lembra que Bert Hellinger e Matthias Varga von Kibet foram alunos de Virginia Satir. E que a mulher, quando ela chegava, desculpa, né, a professora, quando ela chegava lá, ela colocava todo mundo para trabalhar. Né? Colocava o terapeuta, o médico, o advogado, o administrador, vocês vão fazer exercício.
vocês vão sentir o que eu estou falando teoricamente aqui. E quando a gente se juntou em Intervisão, era isso que a gente fazia, né? O Oswaldo trazia as figurinhas que ele tinha conseguido num curso, eu trazia as figurinhas que eu tinha conseguido em outro curso. O interessante é que, por sermos um grupo diverso, cada um estava aprendendo dentro de sua especialidade coisas específicas, e no grupo de Intervisão, então, era muito rico, né? De repente, a Cidinha não, a Clara trazia uma coisa de mediação que ela estava fazendo no curso dela, eu trazia uma coisa de psicanálise, pô, mas será que dá? E nós estávamos lá como facilitadores de constelações. Nós conhecíamos as ordens do amor e nós sentíamos como um exercício cabia ou não. Legal é que no começo a gente fazia o exercício de todo mundo, de nossos professores. E conforme a gente foi caminhando, foram surgindo os nossos exercícios. E eu acho muito legal isso. Não me falha a data, a memória. 2017, Oswaldo e eu lá em Rondônia, aquele calor, fomos muito bem-vindos lá, né? Mas aquele calor, fomos falar de uma coisa bem teórica, se eu não me engano foi pensamento sistêmico, era uma coisa bem, né? Pô, vamos fazer um exercício em relação a isso? Vamos, qual? A gente criou um exercício lá, né? Sentamos dois juntos antes da aula, começamos a anotar no flipchart, tal. Putz, será que funciona? E a gente já tinha experiência com os nossos colegas, a gente já tinha, né, a intervisão, a supervisão. Deu certo. E as pessoas trouxeram, pô, legal, tal. E esses exercícios depois foram para o nosso livro. A Úrsula sempre comentava isso, que quando ela trouxe, né, esses modelos para a gente aqui, né, ela lembrou uma coisa que, tudo bem, não foi uma descoberta dela, mas foi uma lembrança que ela trouxe. A gente está fazendo educação para adulto, a pessoa tem que praticar, senão não rola, entendeu? E eu lembro, assim, uma época ainda da doutora Guni, que ela chegou aqui no Brasil e estava uma questão, né? Foi um período que estava começando essa coisa, constelação familiar, constelação de estrutura, começou aquela história, né? Que quem estava certo, quem não estava. Aquele conflito padrão, né? Que a gente é louco para arrumar. Aí fizeram essa pergunta para ela e eu esqueci de conversar com ela antes, que talvez tivesse. E ela, na verdade, ela já tinha passado dessa fase e estava desenvolvendo um trabalho próprio, né? Como é o que você vê do Siegfried hoje, né? Ele já não está mais nessa, ele está fazendo a coisa dele, né? Eles estão há muitos anos assim. E aí a pessoa fez a pergunta e ela percebeu, mesmo sem eu ter falado que era uma pergunta como... é bem típico do alemão isso. Há uma pergunta por trás dessa pergunta, né? Tipo, ou você me faz a pergunta que você quer fazer, mas ela percebeu isso e respondeu uma coisa assim, ela falou, olha, eu trabalhei com Hellinger, Hellinger foi meu terapeuta lá e estudei com ele, tantas outras coisas que aconteceram, e ela falou, sabe, eu fico pensando, falou da Virginia Satir, falou tudo que ela falou, não há nada mais estrutural do que uma família. Eu não sei porque que a gente fica discutindo sobre isso. E é verdade, né, cara? A estrutura da própria família, quando a gente pensa o que quer dizer isso, né? Que pega uma questão e põe os pontos, né? Olha num campo ali estruturado, o que quer dizer, põe os elementos que fazem parte, nada é mais, até a própria palavra, né? Pai é pai, mãe é mãe, não dá para trocar, não dá para você pedir demissão da mãe e escolher a vizinha para ser sua mãe, né? Então, eu acho poder passar por tudo isso, né? E poder, com essa experiência, mostrar para as pessoas como a gente acabou chegando numa ideia que surgiu depois, mas a riqueza que foi toda a história, essa história é uma história rica, né, René? É uma história de interessante. E quando a gente falou agora, esse ano, René, a gente já havia feito um encontro uma vez, um dia, bastante tempo atrás, eu também sou ruim de
Também não, você é bom de data, eu que sou ruim. 2019. 2019 também, vou até anotar aqui para saber. Mas agora, na minha cabeça, é trazer de volta esse espírito, sabe? Com esse trabalho que a gente vai fazer. Esse espírito também de incentivar as pessoas, de entender isso. E se você dissesse para mim assim, o que vai mais me deixar feliz, se as pessoas entenderem isso que você acabou de falar. Como é possível você criar uma forma de pensamento como se fosse uma linguagem dentro da sua mente, da gramática, como diz Matias Varga, né? Que você aprenda a fazer isso, sabe? Do jeito mais simples e vai elaborando dentro do seu campo do trabalho, dentro daquilo que te interessa e partilhe com a gente. Eu vou ser um que vou adorar saber, sabe? Eu tenho certeza que você também, René. Sim. E todos os colegas que escreveram o livro também vão ficar felizes de saber, conhecer o que está se fazendo, se alguém tiver uma ideia bacana. Então, eu acho que esse evento agora, mais do que tudo, é trazer esse espírito, o espírito dessa história, sabe? De a gente se trabalhar, estudar, abrir espaço para o outro, segurar um pouco, às vezes, os conceitos prévios que a gente tem das coisas e tentar dar oportunidade. Deixa eu ouvir o que essa pessoa que trabalha dentro da fisioterapia, quando a gente fez o primeiro curso, René, 2004, 2005, eu não lembro, foi o primeiro curso do Instituto, tinha uma fisioterapeuta. René, essa menina, ela terminado o curso, um ano depois, ela mostrou um trabalho que ela fazia, ela ia fazendo o trabalho com a massagem, e aí ela ia lembrando, a pessoa ia contando uma história, ela sempre falava de uma coisa que era assim, ela tinha um nódulo de uma pessoa que, quem trabalha com massagem sabe o que eu vou contar, porque eu convivi aqui com vários profissionais dessa área. Volta 15 dias depois, o nódulo está lá, cara. Morre para tirar o nódulo está lá. E ela começou a trabalhar, me conta um pouquinho sobre a tua família. E uma pessoa específica que ela falou, perdi o cliente. Ela chegou para mim falando assim, acabei de perder uma cliente. Eu falei, o que aconteceu? Ela contou como uma brincadeira, primeiro ela falou assim, para depois dizer que trabalhando com a avó, e um sentimento da avó, a mulher, o nódulo desapareceu depois de sei lá quantos anos, ela morrendo para tirar aquele nódulo toda semana, toda quinzena, não me lembro. E ela desenvolveu uma forma de trabalhar já no toque. Porra, cara, muito legal, né? Estão fazendo um monte de perguntas sobre quando é o curso. A Luciane está falando, né? Microfisioterapia. Isso, também é uma outra área também muito legal que dá para... Porra, dá muito assunto, cara. Eu sou um super interessado. Quem quiser, não é não só falar, sabe? Que tem interesse. Eu, com o pouco que eu possa, eu vou vou adorar, porque eu adoro fazer isso. Eu já faço com algumas pessoas, de colaborar com o que eu sei. É muito legal, sabe? Dá para fazer muita coisa bacana, séria. E do curso, René, porque senão eu vou acabar esquecendo aqui, tá na bio da Conexão tem, né? O link, mas o curso começa dia 11, né? Semana que vem, 11, 18 e 25, vão ser os 3 dias, às 20 horas, né? 20 horas a gente está estimando não ir muito além de 9h30, 10 horas, né? Para não cansar. Vão ser esses 3 dias. Algumas pessoas perguntaram para você, né, René, se a gente vai deixar a pessoa adquire e ainda vai poder ficar com a gravação. Algumas pessoas talvez não tenham uma das quintas-feiras, então vai receber, ó, tá aí, 15, 18 e 25 de abril, é online, tá? E a gente vai trabalhar a partir dos livros, como o René disse no início, e com diferentes temas, né, René? Fala um pouco aí sobre essa parte também. E quem quiser entrar na bio, tem lá o link. Se precisar, manda mensagem para a gente. Manda aqui no direct, ou da Conexão, ou do René, e a gente envia. Sim. Quando a gente fez em 2019 o Vivencial, né? Inclusive ainda era uma sala antiga na Conexão, vocês mudaram um pouco a formatação.
nós trabalhamos, se eu não me engano, naquele dia, 4 exercícios. Foram 2 de manhã e 2 à tarde. Exatamente. A ideia, agora online, a gente vai introduzir a temática do dia. Então, provavelmente, a gente vai trabalhar num dia só família, no outro dia a gente vai trabalhar só organizacional, profissional, e no último dia a gente vai trabalhar a educação. Né? Logicamente que esses são os temas principais que a gente vai trabalhar. Né? E vamos pegar a partir do livro e, logicamente, também a partir da experiência hoje do Oswaldo, hoje do René, de repente, complementariedades. Se, de repente, surgir algum exercício que possa complementar, que possa aprimorar aquele exercício, nós vamos mostrar isso já para as pessoas nesse curso online e, logicamente, abrir para conversa. Né? E aí a gente vai falar um pouco dessa preciosidade que é a prática sistêmica, o exercício sistêmico. Uhum. O que a gente fazia quando a gente se reunia? A gente conversava, sim, a gente comia, a gente tinha um coffee break muito legal. Era muito importante. Muito importante. Fazíamos os exercícios e depois a gente ficava em roda debatendo. E aí vinha a preciosidade do Oswaldo trazer algo do campo financeiro, econômico, do Alício trazer algo do campo da consultoria, da psicologia, da Cidinha trazer algo da fala, da articulação. Ou seja, depois dos exercícios, a gente vai abrir para quem estiver com a gente online, exatamente tirar dúvidas. Posso usar o bonequinho para fazer esse exercício? Tem exercícios que dá, tem exercícios que não dá. A gente provavelmente vai usar muito âncora de solo. E talvez você, na sua casa, você vai usar sapato, você vai usar cadeira, mas a gente vai usar uns referenciais para localizar os representantes. Pai, mãe, chefe, profissão, sucesso. Né? Mas nós vamos falar como vai ser o exercício e nós vamos juntos fazer esse exercício. Né? Como, por exemplo, o Siegfried Essen está fazendo com a gente agora nesse curso online. Né? Ele traz a ideia, conduz com a gente, cada um na sua casa com o seu material, vai fazer o exercício e depois a gente vai abrir para as rodadas. Aí, agora, mais um parênteses. Com quem que a gente aprendeu as rodadas? Com Bert Hellinger. Né? O Oswaldo também, Bert Hellinger, Ursula Frank e tal. Ou seja, dentro das constelações, o Hellinger fazia o quê? Ele fazia uma meditação, falava sobre um tema complexo, fazia um exercício e depois ele abria, ele girava aquele tema, circulava aquele tema. Então, muitos dos livros do Hellinger, aquelas reflexões, vêm a partir de exercícios, vêm a partir de uma pergunta que um cliente fez de um exercício. Né? Que é aquela coisa, né? De repente na minha cabeça eu tenho aquela coisa, não, minha questão com meu pai está resolvida. Aí o Oswaldo faz o exercício lá para colocar o pai e a profissão. E aí, de repente, eu percebo que eu não consigo olhar para o meu campo profissional porque eu tenho uma questão com meu pai. Então, pô, mas isso está resolvido, né? Está resolvido na minha cabeça. E eu vou para o campo e percebo, através da minha sensação, tem um tema aí, tem uma questão aí. E aí, de repente, eu vou perguntar, pô, René, Oswaldo, isso acontece? Acontece, muito. Né? Muito. E é nos exercícios que a gente percebe onde a gente está engasgado. Porque todo mundo vai para o campo, não é só o Oswaldo e o René, todo mundo vai. E assim, as perguntas que vão vir redondas. Redondas em que sentido? São perguntas que vão fazer todo mundo aprender. Não é aquela pergunta, mas Oswaldo, quantos anos você tem? Ah, mas Oswaldo, você acha que Bert Hellinger era mais filósofo ou mais teólogo? Quer dizer, vão ser perguntas que realmente são minhas, que tocam temas essenciais e que conseguem levar todo mundo junto. Né? Que é a forma que o Oswaldo e eu ensinamos quando a gente está professor nas nossas formações, nos nossos treinamentos. A gente ensina a partir das práticas sistêmicas,
das visualizações, das metáforas, das histórias, né? Então, é um pouco esse o tom que a gente quer dar no curso, né, Oswaldo? Sem dúvida. E você falou, eu queria só falar duas coisas aqui, René, disso que você estava dizendo, né? Eu já respondi perguntas do tipo, puxa, mas dá tempo? Dá tempo. A gente tem prática de fazer, é muito tranquilo. Olha, esse exemplo do que o René está fazendo, esse modelo está falando, o modelo com o Siegfried Essen já é o terceiro ano que a gente está trazendo ele dessa forma online, é 1h30. É possível fazer uma explicação, fazer os exercícios e tirar a dúvida em 1h30, que dirá em 2 horas, 2 horas e pouco. Dá tranquilo. É bastante proveitoso. Este modelo por exemplo, com ele, que a gente escolheu esse período de 1h30, ele está replicando em vários lugares do mundo onde ele vai, Rússia, Croácia, Hungria, ele está passando a fazer mais modelos online por conta dessa forma de fazer em mais de um encontro. Também dá tempo da gente refletir, dá tempo de uma semana para outra a gente talvez ter uma dúvida, talvez ter uma ideia, talvez surgiu uma coisa do tipo essa que o René acabou de dar o exemplo. Bom, e aí como é que eu resolvo? Tenho que entendido que tudo que eu achava na minha cabeça que estava resolvido, talvez resolveu questões emocionais com meu pai, que é maravilhoso, mas tem outros pontos fios que o sistêmico pega, que não necessariamente esteja no campo do que foi tratado no psicológico. Ah, então não serviu para nada. Serviu para um monte de coisas. As coisas são assim mesmo. Elas são movimentos que a gente faz na vida, e às vezes a gente percebe mais uma camada, né? Como é usual falar, né? E só uma coisinha, Renê, sobre a coisa do valor, né? Porque eu também respondi para uma pessoa. Eu sei que tem um hábito nessa coisa do mundo digital de dizer uma coisa assim, custa 500, 12 de 50. 12 de 50 não dá 500, 12 de 50 dá 600, tem 20% de juros. Então, quando a gente faz sem juros, o valor vai dar 12 de 42, por exemplo. Estou dizendo porque uma pessoa viu, falou, mas eu paguei 500, mas está mais barato. Mas aonde que está mais barato, meu Deus do céu? O tal do 12, a pessoa faz o raciocínio, não porque não saiba matemática, não. É um hábito, porque se criou um hábito de fazer assim, né? Então, o que a gente está fazendo é um parcelamento pelo cartão, em até 12 vezes totalmente sem juros. Seja em 3 vezes, em 4, em 5, até 12 é sem juros. E só para chamar atenção, porque às vezes a pessoa vê de forma diferente e pensa que tem duas Na ideias, verdade, dois preços. você está dando um excelente exemplo, né, Oswaldo, do transe, né? A gente está acostumado a certas coisas, certos transes, e aí a gente enfia tudo na mesma caixa. E, inclusive, isso é uma das coisas que a gente vai ver nas práticas sistêmicas. Sair do transe, quer dizer, eu acho que está tudo bem com o meu pai. É só um exemplo que eu estou dando, né? Sim, e aí eu vou fazer o exercício, eu vou fazer a prática, eu falo, mas e essa sensação horrível que eu estou sentindo? Eu achei que estava tudo bem. E aí é um gatilho, né? É um estímulo para eu ir olhar mais além. E não no sentido de uma resposta como uma equação. A prática sistêmica ela tem um formato, começo, meio e fim. Agora, começo, meio e fim talvez leve você a uma pergunta, não uma resposta, mas uma pergunta precisa, que pode se tornar no futuro uma constelação. Ou você vai continuar, né, meditando em cima daquilo e sim aquela coisa vai se diluindo. O que a gente percebe muitas vezes, eu uso muitas vezes as práticas sistêmicas nos workshops de constelação, eu sei que o Oswaldo também usa, é que muitas vezes o cliente ele não sabe exatamente como colocar a sua questão no campo. E aí a gente faz um exercício e a gente limpa a questão. Né? A coisa... Teve uma temática que foi muito interessante, que a pessoa ela queria olhar para a questão da família, tinha uma angústia lá, mas ela falava, mas eu não sei onde eu vou olhar. E aí a gente fez uma prática sistêmica de 10 minutos com os tecidos, ela fez o genograma dela no chão. E ela foi ocupando
ela, com o corpo dela, os lugares. Até que, de repente, aquela sensação que ela tinha apareceu no tio materno. E eu perguntei para ela, falei, vamos colocar nessa direção? Vamos. E era isso. O corpo do cliente sabe. Às vezes a cabeça dele não, mas o corpo dele sabe. E isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito com o William Manley, né? O corpo é a bússola no trabalho das constelações familiares, né? E se a gente for falar de professores, Oswaldo e eu temos muitos professores. Então dá para trazer muita coisa para vocês nesse curso. Glaucia, que sabe muitos números aí, que eu não sei, são 2.000 e tantos alunos que a gente formou, 60 e tantos profissionais que passaram por aqui. E René, é muito interessante isso, só uma vivência minha mesmo com a Karen Schubert, que você conheceu, né? Num dos cursos, não tinha mais ninguém lá no terceiro dia que queria fazer a constelação, eu falei, bom, já que ninguém quer, eu faço, né? E aí ela começou a trazer um assunto, né? E eu estava nesse lugar ainda saiu um pouco do trânsito de estar trabalhando, não era a minha expectativa, e um assunto também que não é dos mais simples para mim, né? E era um assunto sobre sintoma, uma coisa assim. E ela estava naquele dia falando sobre essas heranças sistêmicas dos sintomas e a ligação das heranças sistêmicas com as heranças biográficas, ou seja, algum fato que tinha acontecido com seu pai, com a sua mãe ou com seu avô que fosse conhecido, pressão alta, tivesse morrido por alguma coisa. Era essa a temática do dia, né? E aí, ela lutando, eu tentando até ajudar para ver se chegava em algum lugar, daí ela falou para mim, fica no lugar de cliente, aí eu fui, aí ela foi me fazendo perguntas, a tal história que você falou, como diria o Philip Bale Craddock, que a gente conheceu, a gente tem que ser inteligente para fazer perguntas e esquecer de ser inteligente para dar respostas, né? A resposta vem do campo, né? Sabe. E aí ela foi, quando ela falou uma coisa assim, que ela mostrou no genograma, fazendo como a Úrsula fazia, né? Que ela foi desenhando aquilo, e eu tenho essa coisa do visual, né? Aí, de repente, eu olhei lá para um lugar, não me lembro agora, mas saiu uma micro lágrima aqui do meu olho, aí olhando para mim, tem aqui, até responde uma pergunta, parte de uma pergunta que alguém acabou de fazer, como trabalhar com o corpo. Uma das coisas é entrar em ressonância e prestar atenção com o sistema nervoso corregulando, a gente se corregula. Então, se a gente souber trabalhar no vazio, a gente chega nesse lugar. Ela, nesse lugar, olhou para mim e falou assim, Oswaldo, que sentido tem essa, porque eu nem tinha reparado, né? Essa pequena lágrima que sai do seu olho. Eu desmontei no sentido de veio toda uma história e ela nem trouxe a história. Ela falou, vamos começar a partir dessa lágrima. E colocou essa lágrima. Dessa micromanifestação no seu corpo. E aí ela pôs no campo uma ligação que eu não estava conseguindo expressar, mas que ela apareceu nesse contato. É lindo, né? Sim. É lindo. É muito lindo o jeito dela, que você conhece, a formação zen dela também, o trabalho dela, a capacidade dela, mas essa coisa que ensina para a gente como é possível estar nesse lugar. E toda essa bagagem que a gente tem, que a gente conheceu todos esses professores, elas vão passar junto com esses exercícios, e eu acho que é um grande estímulo para todo mundo poder ouvir e responder perguntas como essa, como faz, né? De uma forma mais simples. Você é um cara que olha dessa maneira, eu também. Eu sou muito do prático e do simples, embora essa coisa simples, ela tem uma essência profunda, e a verdade, esse estado de poder estar junto com o outro, em ressonância. A gente estuda nas neurociências que a gente se corregula o tempo inteiro. Quando você está atendendo o seu cliente, ele está se corregulando com você e você com ele, se você se abrir para isso, né? Portanto, você pode sentir no lugar dele. Não tem nada de mágico nisso. A gente é assim. O ser humano é assim. Legal.
Isso me faz, essa questão da autorregulação, da corregulação, né? Não autorregulação, mas corregulação. Lembro que uma vez eu estava sentado ao lado do Beto e ele soltou assim, né? Vocês sabem como eu entro em sintonia com o meu cliente? Né? E todo mundo, como? Tal. Ele Essa é fala, boa, né? eu Responde aí, né? fala, por favor, né? Aí ele fala, eu fico em silêncio e eu entro em conexão com a respiração do meu cliente. E eu começo, através do meu corpo, respirar junto com ele, né? É uma prática, é um treino. E é interessante que o cliente senta ao nosso lado nos workshops, nas vivências. E também nos exercícios, é muito importante a gente começar o exercício centrado, né? Não fazer o exercício respondendo o cliente no celular. Né? Eu estou vendo uma coisa aqui muito legal. Tá? Não, vamos nos centrar naquilo que a gente está fazendo, naquele exercício. Né? A gente sabe, o Oswaldo e eu, pela prática que a pandemia nos trouxe, que é possível levar as práticas sistêmicas para o online. Óbvio que a gente prefere o presencial. Eu sei que o Oswaldo, nesse sentido, é como eu. A gente gosta de trabalhar com pessoas, a gente gosta de estar no campo. Mas sim, é possível e nesse sentido, nós vamos trabalhar com adultos. Né? Se vocês participarem no nosso curso, a gente vai começar o curso falando isso. Estamos trabalhando com adultos. Perceba até onde você pode ir no exercício. Colete essa informação. E se você fala, nossa, aqui tem uma coisa muito difícil para mim, anota e leva isso para a terapia, leva isso para uma constelação. Né? Os exercícios sistêmicos não são para curar a tua vida. Né? Não, nem o Oswaldo, nem eu vamos falar, olha, você vai destravar a tua vida com o exercício. Não. O exercício ele é um estímulo, ele é um recurso, ele é um empurrão. Né? E às vezes ele coloca a pergunta certa no lugar certo. Né? Que isso foi uma coisa que recentemente o Stephen Hausner falou que assim chacoalhou na minha cabeça. O facilitador de constelações familiares facilita a pergunta que o cliente está fazendo ao campo. Falei, caraca, precisei de tantos anos para finalmente conseguir escutar isso. Aliás, é dele a melhor que eu vi daquela história do... Alguém fez uma pergunta, ele virou aquele jeitinho que você conhece. Eu vou responder quando você fizer a pergunta que está por trás dessa pergunta. Essa pergunta eu não vou responder. Foi mais assim do que a doutora Gunibaxa. Mas essa que ele falou é ótima, é isso, né? O facilitador está nesse lugar. Né? E para isso tem que ter essa presença e essa do Hellinger, quem teve a oportunidade de vê-lo trabalhar, era incrível, né? Porque de repente ele ficava aquela cara dele do lado da pessoa, outra língua, né? Uma língua totalmente diferente. O nosso jeito é muito diferente, né? Imagino ele aqui, né? E de repente ele soltava uma que eu sempre pensava assim, bom, a pessoa falava, não sei se eu tenho isso, né? Eu pensava assim comigo, daqui a pouco você vai descobrir que tem a ver, o que ele está perguntando tem a ver, né? Porque ele entrava num outro lugar, né? Outro lugar muito... E assim fica o nosso convite, né, para vocês, né? A partir da semana que vem, da próxima quinta, o que a gente está fazendo aqui hoje não é TBT, a gente já tá abrindo o futuro, né? Exatamente. Próxima quinta, começamos às 8 horas esse curso online, né? Toques na Alma, né? Olhando aí para as práticas sistêmicas, com o Oswaldo Santucci, comigo. Nós vamos estar lá na Conexão Sistêmica, no espaço, né? O Oswaldo montou aí um estúdio, né? Para que a gente possa fazer uma imersão mesmo nos exercícios e poder levar um pouco desse percurso que nós e nossos colegas fomos descobrindo através do Toques na Alma. Né? E a gente descobriu tantas coisas no Toques na Alma que a gente escreveu um segundo volume. Vai saber, quiçá
faremos um terceiro ou quarto volume. Né? Mas, assim, o segundo volume veio exatamente pela potência trazida pelo volume 1. E essa possibilidade, né, René, de também nessa linguagem, que é a linguagem visual, né? A linguagem audiovisual do vídeo, de a gente compreender, às vezes, uma câmera bem postadinha em cima de uma mesa aqui. Eu vou fazer, tenho feito constelações assim, aqui, com organização e tudo. É muito interessante como as linguagens também vão mudando e vão abrindo espaços. Eu também acho a mesma coisa, porque eu pensei hoje de manhã. A gente está trazendo de volta esse espírito, que foi um espírito que começou lá, né? O espírito no sentido de que era uma ideia que não era uma ideia empreendedora, foi uma ideia de trabalho pessoal, de desenvolvimento de cada um, com a intenção de que surgisse o melhor, né? Para cada um de nós, e de repente teve esse estalo de fazer. Mas essa também é uma outra história que um dia a gente conta mais, né? Muito obrigado, viu, René, pelo convite hoje aqui. E obrigado a todos que estiveram com a gente, que vão estar conosco, hein? E qualquer dúvida, qualquer necessidade, entre em contato com a gente. Tá bem fácil de fazer, mas às vezes não localiza exatamente onde está, manda mensagem para a gente. Exato. Um abração. As informações estão no site da Conexão Sistêmica, no perfil do Oswaldo, no meu perfil, né? E vocês podem participar ao vivo conosco, e como o Oswaldo bem colocou, aqueles que estão inscritos vão ter acesso a esse vídeo por um tempo, né? Exatamente para poder depois estudar, e logicamente vamos ver até onde vai esse campo, né? Nós vamos caminhar junto com vocês aí. Maravilha. Gratidão à presença de todos vocês, a perguntas, colocações feitas. Um bom dia para vocês, um bom dia para você, Oswaldo, e até semana que vem. Legal. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado a todos.